Então o supermercadista ainda é amador? É muito padrão ainda o dono de supermercado que faz de orelhada as coisas, precifica de orelhada, layoutiza de orelhada, contrata sem capacitação. Isso ainda é muito comum? Isso é muito comum. Então o supermercadista ainda é amador? O supermercadista é amador. 90% dos supermercadistas são amadores. A boa parte dos meus alunos são amadores. Boa parte das pessoas que seguem, estão assistindo aqui, são amadores. E ainda tem mais, né? Alguns são menos amadores porque estão me escutando. Porque até eu começar a criar todo esse movimento para os donos de supermercado, não tinha informação. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu fui pesquisar sobre planograma na internet. Não tinha nada, não tinha artigo, não tinha vídeo, não tinha nada. Aí eu fui lá e postei um vídeo falando tudo. Aí pronto, aí começaram a postar. Por quê? Porque muitos dos consultores e dos especialistas guardam as 7 chaves, os segredinhos de como faz as coisas. E eu vim aqui para quebrar tudo, para arrebentar a porra toda. E eu venho e falo. Quebra tudo. E eu explico e arrebento a porra toda. E aí eu acabo não sendo uma pessoa muito amiguinha dos consultores, mesmo eu tendo uma empresa de consultoria. E eu digo isso porque já teve consultor falando merda em grupo do Facebook para chamar minha atenção, e quando eu fui conversar com o cara na boa, o cara inclusive falou assim, cara, você tá ferrando a gente, porque o empresário contrata agora a consultoria e quer que a gente entregue o resultado que você diz que faz. E aí é uma merda, porque não necessariamente o cara consegue. Aí ele fala assim, discordo porque não dá. Claro que dá, comigo dá, mas o cara quer contratar, o cara quer pegar o que eu falo, contratar outra pessoa para entregar a mesma coisa que eu falo, e não necessariamente isso vai acontecer. Acontece comigo porque eu sei, eu já participei, eu já fiz, executei diversas vezes, inclusive hoje consigo fazer de forma online. Então, a maioria dos meus alunos são online, para não falar todos, né? A gente tem consultoria presencial, mas a maioria é online. Então, o maior desafio do dono do supermercado, o maior mesmo, é ser amador. Deixar de ser amador, né? Conseguir vencer o amadorismo, se tornar profissional. Em todas as áreas, né? O dono do supermercado não prioriza as coisas. Então, quando você vai ver, ele está no caixa. O caixa é uma prioridade? Tem que vender, então tem que passar no caixa. Mas ele poderia botar alguém. Mas aí, para botar alguém no caixa, ele não pode trabalhar de forma informal, ele não pode sonegar, ele não pode fazer várias coisas que muitos donos de supermercados fazem. Então, para ele trabalhar, para ele poder colocar alguém no caixa, ele tem que trabalhar 100% certo. Então, esse é o desafio. Preciso trabalhar 100% certo para eu não ficar no caixa. E aí, se ele não fica no caixa, ele começa a dar atenção porque é principal para a loja dele. Supermercado pequeno, menos de R$1 milhão, o que o dono do supermercado precisa dar atenção? Ele precisa dar atenção nas compras e ele precisa dar atenção no marketing. E aí você vai chegar ao dono do supermercado e está fazendo o quê? Está repondo gôndola, ele está sentado no caixa, está atendendo no açougue. Então, aí ele fala assim, pô, mas eu não consigo, não dá tempo, eu não consigo ver tudo. Sim, porque ele dá atenção para o que não é importante. Muitas vezes o cara não fatura nem R$1 milhão e bota um comprador para atender. E aí a área mais estratégica do negócio dele, que é compras, é onde ele pode ganhar dinheiro, onde ele pode criar relacionamento com o fornecedor e tal, ele vai botar na mão de outra pessoa, que é muito doido. Mas e se ele também não souber como fazer, não dá problema? Porque o cara vai comprar errado e ele não vai ver? Por isso ele tem que saber comprar antes. Ele tem que saber comprar antes. Ele se recomenda ter um comprador para cada R$3 milhões, um comprador. Então, você pensa assim, o cara fatura menos de R$1 milhão, quem compra é ele. Uhum. Ou ele, ou o irmão dele, ou o sócio dele. Mas ele tem que saber fazer, né? Alguns dos sócios têm que fazer, você não pode. É a coisa mais importante. Na compra você pode ser roubado, na compra o cara pode enfiar produto que não é para colocar, na compra você vai pegar o seu dinheiro e alocar ele num lugar errado, fazendo com que o teu resultado operacional no final das contas esteja errado. Então a área mais importante dentro do supermercado é compra. Então eu não posso deixar a compra na mão de outra pessoa. Uhum. Ao mesmo tempo, o que o dono do supermercado faz? Fatura menos de R$1 milhão, vai para o financeiro. O que acontece?
Ele fica lá no escritório e pegando fogo na loja, atendendo mal o cliente, açougueiro passando carne de segunda como se fosse carne de primeira como se fosse de segunda, nego deixando produto podre na banca de hortifruti, a loja bagunçada, sem preço, caixa atendendo mal, tratando mal o cliente, entrega sendo feita com produto errado e voltando e entregando 2 vezes no mesmo lugar. Mas isso por quê? Porque está no escritório, em vez de estar na loja. Então, dono do supermercado que fatura menos de R$1 milhão, ou seja, donos de mini mercados, mercadinhos, mercearias, o que eles tinham que fazer, hortifrutis pequenos, o que o cara tinha que fazer? Ele tem que fazer a compra e tem que estar na loja. Ele tem que fazer a propaganda. E ele tem que fazer a propaganda. Não necessariamente ele executar, mas ele tem que estar acompanhando isso muito de perto, porque senão ele não chega no primeiro milhão dele. Para chegar no primeiro milhão mensal, não é primeiro milhão por ano não, primeiro milhão mensal. Para chegar no primeiro milhão mensal, ele precisa estar olhando as compras, estar olhando o marketing e estar dentro da loja para sentir o cliente, para ver o que está acontecendo, bater papo, conversar com o cliente, ver com eles o que eles estão precisando, o que eles estão pedindo, porque senão você começa a ficar cego. Você começa a ficar lá no escritório só olhando o boleto e o boleto não paga sozinho. E nem ficar olhando para o boleto não gera o dinheiro para pagar ele. O que gera dinheiro é estar dentro da loja. Tanto é que eu falo para meus alunos, eu falo assim, cara, você hoje está pegado na parte administrativa, não tem ninguém para fazer e está enrolado, é melhor que você contrate uma pessoa para administrativo, você desça para a loja, do que você fique na loja, você fique no escritório e bote alguém na loja. Uhum. Então é importante que o cara tenha a visão da loja. Óbvio que no momento que ele estiver comprando, não necessariamente ele vai estar dentro da loja. No momento que ele estiver fazendo a propaganda, não necessariamente ele vai estar dentro da loja. Mas ele precisa ter uma boa parte do dia dele dentro da loja olhando o que está acontecendo.